Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nessa aula eu quero ensinar vocês a fazer essa bolsinha. Uma bolsinha muito simplesinha pra fazer. E ela fica linda, olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tem aqui, então, um bolsinho com zíper. Um outro bolso maior aqui. Ótimo aí pra dar um passeio, dá pra carregar carteira, celular, chave do carro, tá bom? Uma peça linda aí. Se você está iniciando na costura criativa, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber notificação das nossas aulas que são toda semana, tá? Vamos lá aprender então? Aqui eu vou passar as medidas para vocês, tá? Vou começar aqui pela medida do corpo, que são essas partes aqui. A medida do corpo eu cortei o tamanho de 26 por 21, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, e 2 vezes na manta, tô usando a manta R2, tá bom? Aqui pra adiantar, já peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, tá? As 2 vezes aqui, pra ficar adiantado. Aí aqui a gente tem o bolso. O tamanho do bolso é 26 centímetros por 15, tá bom? Eu cortei 2 vezes no tecido, aqui eu tô usando esse rosinha pra dar um contraste, tá? Aqui junto com o floral, vocês vão ver, vai ficar lindo. Então, 2 vezes no tecido, 1 vez na manta. Uma das partes do tecido já coloquei na manta, tá? Passei aqui uma costurinha em volta e ficou assim. Então, essa parte do bolso. Ainda sobre o bolso, a gente vai precisar de um pedaço de zíper de 21 centímetros já com o cursor dentro. Então, como é que você faz? Corta o zíper assim com uns 24 centímetros, coloca o cursor, tá vendo? E depois você corta deixando ele com 21 centímetros, tá bom? Aí nós vamos precisar, ó, de 4 retalhinhos de tecido. Deixa eu medir que essa aqui eu não anotei. Essa medida é 4 centímetros por 6, tá? São 4 pedacinhos pra gente fazer o acabamento aqui, a ponteirinha do zíper, tá? E aqui um tecidinho para nós fazermos o viezinho do zíper. Eu vou fazer com tecido, vocês quiserem pode fazer com viés pronto, tá? Essa tirinha tem 26 centímetros por 5, tá bom? Aí agora a gente vai para a aba. A medida da aba é 23 centímetros por 14, tá bom? Eu cortei 2 vezes no tecido, aqui eu cortei nesse floralzinho as 2 vezes. E 1 vez na manta. Coloquei o tecido sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Aí, gente, eu arredondei aqui, tá vendo? Aqui em cima é reto e aqui coloquei um cone de linha, risquei. Depois eu cortei arredondando pra poder fazer uma aba arredondada, tá? Aí nós vamos precisar aqui de 2 tirinhas, que vai ser onde a gente vai pendurar a alça. Olha só, é quadradinho de 8 por 8, tá bom? A gente dobra ao meio, vinca aqui, abre, dobra as 2 pontinhas, encontrando aqui no meio, dobra mais uma vez e formou, então, a tirinha. A gente vai fazer isso 2 vezes, tá? E aí, por último, aqui, pra alça, a gente vai precisar... Eu tô usando 1,20 m de alça, tá, gente? Tô usando a alça de 20 milímetros, tá bom? 1,20 m de alça, um regulador, no caso, se a minha alça é de 20 milímetros, 2 centímetros, o regulador tem que acompanhar a mesma largura da alça, tá? E vou usar 2 quadros, que é esse aqui, ó, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender como que a gente vai fazer esse modelinho de alça. Então, de material é isso que a gente vai precisar. Vamos começar a costurar. Temos o kit de materiais no site, olha só. Esse aqui é igualzinho as mesmas cores que eu vou fazer aqui no vídeo com vocês, tá? Então, ele vai o tecido principal, tecido de forro, zíper, alça, a ferragem, um cursor e a manta, tá bom? Cada kit desse dá pra você fazer uma bolsinha e uma carteirinha. Pera aí que eu vou pegar a carteirinha aqui pra vocês verem, né, que eu fiz um kitzinho, ó. Essa é a bolsinha, né, que nós vamos fazer aqui no vídeo, e essa é a carteirinha.
Então, aí um kitzinho combinando, ficou bem bonitinho. Então, cada kit de materiais dá pra você fazer uma de cada, tá bom? O tecido principal de todos os kits, são 3 modelos de kits que a gente tem. O tecido é digital, tá? Esse tecido aqui, ele é um digital muito fofinho da Caldeira. Aí tem, ó, essa opção, olha que lindo, que foi o que eu fiz a minha primeira bolsinha, tá? Também é a mesma quantidade de materiais, né? Só muda a cor. E tem esta daqui, gente, olha que linda essa combinação, olha. Mandala digital com pink, aí combinando Tiffany, super lindo, tá bom? A única coisa que não vai no kit é o botão, né? Que a gente vai pôr um botãozinho aqui na aba. No kitzinho de materiais não vai botão, e botão você precisa comprar a parte, tá certo? Eu vou começar costurando aqui as tirinhas, uma costurinha de cá e uma costurinha de cá, nas duas, tá? Então, cortei as duas tirinhas. Já vou logo pegar aqui, ó, o quadro e vou colocar a tira desse jeito. Se você não tiver esse quadro, gente, você pode usar meia argola também, tá? Dá no mesmo. Vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra já segurar aqui fechadinho. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer aqui nessa outra. Pronto, e aí, já vamos colocar na alça. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Uma dessas partes aqui, eu vou só colocar a pontinha da alça, dobrar. Ah, a pontinha, gente, eu passei o isqueiro pra selar, tá bom? Pra não ficar desfiando a pontinha da alça. E aí, aqui eu passo uma costurinha, tá bom? Então, esse primeiro quadro é assim que a gente vai colocar. Deixa eu posicionar aqui. Aí. Passa uma costurinha, dá um retrocesso, tá? Retrocesso aí pra poder ficar bem firminho. Pronto. Então, ficou assim, ó. Agora, a gente vem pro outro lado. Vou pegar o regulador. Regulador, ele é esse que tem o ferrinho no meio, né? Então, vou fazer assim, ó. Coloco de um lado e do outro, ó. Tá? Puxo ele mais ou menos até aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui eu vou colocar o quadro, ó. Deixo ele penduradinho aqui. Vou dar uma folga aqui no regulador, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Pra gente conseguir fazer aqui a manobra. Então, ó, o quadro com a tirinha, ela fica soltinha ali, desse jeito. Vou entrar com a pontinha da alça por baixo do ferrinho. Aí, aqui onde eu dei essa folga, ó, eu consigo pegar a pontinha, virar ela pra cima. E aí, ela sai pelo outro lado do ferrinho, tá vendo? E então, ficou assim, ó. Só que essa ponta aqui, ela não pode ficar solta, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só ajeitar pra ponta não ficar muito grande. Aí. O que a gente vai fazer com essa pontinha? Eu vou pegar a pontinha, encostar aqui, ó, e passar uma costura, tá? Só nessa, não é nas duas juntas, não. Só nessa, coloco aqui e passa a costura. Prontinha, nossa alça está pronta. A gente vai dar continuidade na bolsinha e aí depois a gente vai colocar aqui a nossa alça na hora de finalizar a bolsinha, tá bom, gente? Então, aqui, ó, na bolsinha, eu vou começar aqui fazendo a aba, tava aqui por cima, então vou começar com ela. Vou colocar estampa de frente com estampa. Coloca aí prendedor, alfinete pra segurar. Vou passar uma costura
com um pé de máquina. Nessa parte reta eu não costuro, tá? Vou costurar aqui, ó, na parte arredondadinha, a parte de baixo. Parte de reta eu deixo aberto pra gente poder desvirar a aba, tá? Então, pronto, costurei, aí pela partezinha que a gente deixou sem costura, vamos virar pro lado direito, ajeita bem aqui as curvinhas. Se você quiser ir no ferro de passar, tá? Vai lá no ferro, passa o ferro. Agora eu vou passar uma costurinha rebatendo aqui, pode ser uma costurinha de meio pé de máquina, tá? Pronto, gente, passei a costura, aí eu vou dobrar ao meio a aba aqui nessa parte reta, tá? E eu vou dar um pique aqui, pra me marcar o meio. Vou pegar uma das partes do corpo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar ao meio e dar um pique aqui. E aí, a gente vai unir aqui, ó, pique com pique. O pique da aba com o pique do corpo. E passa uma costura aqui pra já deixar fixa a aba. Pronto, ficou assim. Vou deixar aqui do ladinho, que agora a gente vai fazer a parte do bolsinho, tá? Eu vou pegar o zíper e os quatro retalhinhos aqui de tecido. Ó como é que a gente vai fazer. Um retalhinho eu coloco estampa de frente com o zíper, desse jeito. E outro aqui, ó, de frente com o avesso do zíper. Então, a gente faz um sanduíche. E vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. E aí, eu posso puxar o tecidinho assim pra fora, olha só. Aí, aqui eu passo uma costura de meio pé de máquina pra rebater. Então, ficou assim. Do outro lado, a mesma coisa. Direito do tecidinho de frente com o zíper, o outro na parte de trás, passa a costura com um pé de máquina. Puxou o tecido, meio pé de máquina. Então, ficou assim, ó, tá? E aí, eu vou deixar esse tecidinho da mesma largura que o zíper, tá? Então, eu corto aqui a beiradinha, tá vendo? Caso tiver ficado maiorzinho assim, igual o meu, corto pra acompanhar aqui o zíper. Vai ficar mais fácil na hora da gente colocar no bolso, tá? Então, ficou assim, certo? Então, gente, a gente vai colocar aqui. A gente precisa marcar o meio. Eu vou dobrar. Aqui no tecido eu posso dar um pique pra marcar o meio, certo? No zíper, gente, não dá pique, porque senão ele vai desfiar. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele ao meio. E eu vou pegar uma caneta, aqui, ó, tá? E aí, eu marco aqui o meio, uma pontinha de caneta, tá bom? Não pode dar pique no zíper, senão ele desfia todo. Pronto. Porque aí, ó, eu vou colocar meio com meio. O direito do zíper de frente com o tecido do bolso. Vou colocar prendedor aqui pra segurar. E aí, vou colocar aqui o calcador de zíper, né, gente? Pra gente costurar aqui esse zíper. Passa uma costura aqui para segurar. Chegou perto do cursor, olha a dica, ó. Puxa, levanta o calcador, né? Fica mais fácil. Puxa o cursor pra lá. Pra não atrapalhar na hora que você for passar a costura, tá? Aí, ó, marcamos o meio. E aí, sobrou uma pequena pontinha aqui do tecido. Então, a gente pode cortar, tá? Pronto. Agora, eu venho com o forro. A gente tem o forro aqui, vou colocar estampa de frente com estampa. E aí, passa a costura novamente aqui no zíper.
Aqui eu consigo sentir quando tá chegando perto do cursor, né? Aí eu levanto o calcador, puxo o cursor lá pra frente, só pra ele não atrapalhar. Pronto, passou essa costura, eu vou virar esse forrinho pra trás, ó, aqui pra trás. E aqui embaixo eu passo uma costurinha rebatendo pra manter o forrinho bem pra baixo. Pronto, então, ó, por enquanto, ficou assim, ó, tá? Agora, a gente vai costurar o viezinho. Vou pegar aqui do avesso do zíper, coloco estampa do tecido de frente para o avesso do zíper e passo uma costura. Depois que eu passei essa costura, eu viro o tecidinho aqui pra frente. Vou dar uma dobrinha, duas dobrinhas, e ele vai sobrepor por cima do zíper, tá vendo? Eu vou fazer isso tudo aqui colocando prendedor e mostro pra vocês. Então, olha só como é que ficou o viezinho. Então, agora eu passo uma costurinha aqui pra segurar. Pronto, o bolsinho está pronto. Olha só que bonitinho. Agora eu vou pegar partezinha aqui, ó, do corpo, posiciono o bolso, ele vai mesmo sobrar essa beiradinha aqui, tá vendo? Então, eu vou encaixar bem certinho aqui, tá? Vou colocar prendedor. E aí, eu vou passar uma costura aqui nesse viezinho e uma costura em toda a volta, tá? Só tem que se atentar aí pra deixar esse bolsinho bem retinho, pra ficar bonitinho, tá bom? Pronto, bolsinho costurado. Agora, a gente vai fechar a parte principal, né? Ó, essa aqui é a parte que tá com a aba, lembra? Eu vou juntar direito com direito, desta forma, ó. Bem certinho. Quero que você se atente com o que eu vou fazer aqui agora, porque a mesma coisa que eu fizer aqui, a gente vai fazer no forro, tá bom? A gente vai passar uma costura na lateral e embaixo na lateral, tá? Aqui em cima é a boca da bolsa, vai ficar aberto. A única diferença é que no forro, aqui embaixo, a gente vai deixar uma abertura pra desvirar. No forro, que é esse aqui, ó, tá bom? Pronto, passei a costura. E agora nós vamos fazer a caixinha de leite, tá? É uma caixinha de leite, gente, pequenininha. Não é muito grande, vou fazer de 2 centímetros, tá bom? Como é que é? A gente conta a partir da costura, vou fazer um quadradinho de 2 por 2, ó. Muito simples, tá? Se você não tiver essa reguinha aqui, ó, você pode usar régua escolar mesmo. Aí você mede da costura pra cima 2 centímetros, faz um risco e depois fecha o quadradinho de 2 por 2. Aí eu venho aqui, ó, com este movimento, vou passar uma costura aqui pra fechar a caixinha de leite.
Pronto. Agora, essa parte principal aqui eu posso virar para o lado direito. E agora, a gente já pode colocar a tirinha da alça, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó? Posiciono ela assim. Vou colocar a tirinha da alça bem aqui, ó, na emenda da costura. E passo uma costurinha aqui pra segurar. Toma cuidado pra não deixar a alça torcida. Aí vem aqui do outro lado a mesma coisa, coloco a tirinha aqui bem na costurinha e passo a costura pra segurar, tá? Então a alça já tá pronta. Agora eu vou fazer o forro, gente, a mesma coisa que a gente fez no principal, conforme eu expliquei pra vocês. Vou colocar direito, de frente com direito, passa a costura em toda a volta aqui, deixando a boca aberta e aqui embaixo deixa uma abertura pra desvirar. Então, no forro, gente, ó, fiz a caixinha de leite, deixei a abertura pra desvirar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte da bolsinha, que tá com alça, tudo certinho, segurar a alça aqui, ó. E eu vou vestir aqui. Presta atenção que o forro tá do avesso, é assim mesmo, tá? Ó, a gente vai colocar toda a bolsinha aqui dentro do forro. Vamos começar aqui, ó, nas laterais, costurinha do forro, eu vou colocar bem juntinho com a tirinha aqui da alça. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, sim, eu posso colocar prendedor em toda a volta, tá? Coloquei prendedor, agora eu vou passar uma costura com um pé de máquina, né, pra segurar a parte principal com o forro. Passei a costura, agora pela abertura que nós deixamos no forro, a gente vai virar. Puxar, né? Puxa toda a parte principal pra fora. Essa aberturinha que eu deixei no forro, eu vou colocar as pontinhas pra dentro. Deixando bem retinho. Passo uma costura aqui, né? Pro forrinho ficar fechado. Pronto. Coloco o forrinho para dentro. E agora a última costura que a gente vai precisar fazer é uma costurinha aqui em volta. Pra quê? Pra esse forro não ficar saindo pra fora, tá vendo? Então a gente coloca ele bonitinho, todo pra dentro. Com a aba levantada, a alcinha aqui, ó, levantada, a gente vai passar uma costurinha na beiradinha. Em toda a volta aqui da boca da nossa bolsa. Pronto, passei a costurinha, a bolsinha está pronta, só falta a gente pôr o botãozinho, olha só que bonitinha. Como que a gente faz aqui, ó? Dobra ao meio, marca aqui, ó, 1,5 cm pra baixo, você faz uma marcação de caneta, coloca um botãozinho na aba. Colocou o botão na aba, você fecha, vê onde tá encostando o botãozinho, marca aqui, aí você coloca por dentro do bolso, tá?
coloca o outro botão aqui e está pronta a bolsinha. Eu vou colocar o botão e volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha só que fofurinha que ela ficou. Então, a abinha, aí aqui um espaço da bolsa maior, o zíper aqui pra colocar celular, né? E ficou linda. Aí a alcinha, então, sem mosquitão, que era uma coisa que eu não tinha ensinado vocês ainda, queria muito estar passando isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula linda, fofinha, tá bom? O valor de venda que eu deixo pra vocês aí dessa bolsa é de R$ 60 a R$ 75, tá certo? Beijo pra vocês e até a próxima aula.